movimento feminista é um dos principais movimentos sociais dos últimos séculos, né? Principalmente do século XX, e que transformou as relações não apenas das mulheres na sociedade, mas também na família, nas relações no casamento, nas relações interpessoais, no mercado de trabalho. Ele vem em ondas, né? Ele é um movimento que se reatualiza, mas sempre com a luta pela igualdade entre homens e mulheres. A luta por igualdade de condições no mercado de trabalho, por igualdade de salário, né? Então, essa ainda é uma área muito sensível, né, para as lutas feministas. Na área de pediatria e clínica de adolescentes, realmente tem mais mulheres pediatras e cuidadoras, vamos dizer assim, de adolescentes, né? Mas não na área de pesquisa. Realmente, a área de pesquisa é muito difícil. A UERJ, apesar de toda a liberdade da UERJ, a UERJ ainda não consegue parear o número de pesquisadores e pesquisadoras, né? Ainda existe uma defasagem e principalmente existe uma defasagem nos cargos de direção. Tem crescido o número de mulheres até, né, em outros cursos também, a gente vem vendo até na área de exatas o número cada vez maior de mulheres entrando, mas ainda existe institucionalmente, né, um preconceito, né, de gênero mesmo, né, de mulheres. Eu acredito muito nas políticas públicas nessa forma de serem afirmativas e potencializarem, então, e valorizarem cada vez mais essa entrada, auxiliando, então, muitas mulheres que, às vezes, em alguns cursos, em algumas áreas, são minorias ou que, às vezes, sofrem muito preconceito também à sua volta. Então, esse prêmio L'Oréal, ele está me ajudando a ter ideias mesmo de incentivo às mulheres e às meninas, né, às jovens, para seguir a nossa carreira, que é muito legal e não tem nada não tem separação, não tem por que ter separação de homem e mulher, né? Todo mundo faz pesquisa, todo mundo dá aula, é tudo igual. Alguns países desenvolveram políticas de ação afirmativa, né, direcionados para garantir espaços das mulheres em diferentes áreas, ou seja, que impacte sobre a segregação da mulher em nichos de mercado de trabalho. Ainda há um processo que a gente chama de teto de vidro, né? Ou seja, as mulheres ascendem às corporações, às empresas, né, ao comércio, enfim, a uma série de áreas ao serviço público, mas elas atingem um patamar em que dali elas não passam. Eu tive que me acostumar no meu laboratório, onde eu fiz a pós-graduação. A grande maioria eram homens, né? Então, que vieram da matemática ou da ciência da computação. Tinham mulheres também, eu e mais umas 5, mais ou menos, mas a grande maioria sempre é masculina. E no meu concurso aqui para a UERJ também eram 20 candidatos, 17 homens. Então, realmente a gente tem aí uma diferença grande ainda, o que é desagradável. Mas eu acho que a gente está conseguindo ganhar o nosso espaço. Eu fiquei em segundo lugar na categoria Mestre e Doutor do Prêmio Jovem Cientista, e no ano foi a própria Dilma, né, a presidente mesmo da República, a nossa presidenta, que entregou os prêmios na minha mão e na mão da minha representante aqui do Nucane também, que foi comigo para ser homenageada. E foi muito interessante porque na premiação, muitas das, a gente chama agraciadas, né, do prêmio, muitas das pessoas que estavam recebendo o prêmio eram mulheres, ou então as orientadoras também eram mulheres, as professoras eram mulheres. E aí, quando a Dilma foi entregar o prêmio nas minhas mãos, ela falou assim: nossa, que bom ver muitas mulheres aqui presentes hoje. Então aquilo foi muito significativo para mim, porque era uma coisa muito rápida, né? Então quase não tinha tempo de conversar nada, mas ela destacou isso e eu lembro que eu fiquei muito feliz mesmo de ter conseguido perceber e ter isso reconhecido até pela nossa primeira e única mulher presidente do Brasil. A carga de trabalho que as mulheres têm no nível privado, na família, no trabalho doméstico e no trabalho do cuidado às crianças e a outros membros dependentes, ainda é imensa, né? Então, hoje, as políticas que a gente chama de conciliação, mercado, trabalho e vida familiar e responsabilidades familiares precisam estar direcionadas para esse problema, né? As mulheres estão numa situação de quase exaustão, né? Porque acumulam, né, atividades no mundo privado e no mundo público. Eu estou de licença maternidade, ou seja, não estou dando aula ainda, mas a pesquisa não para. Então, é muito complicado ser mulher nesse sentido, né, de ter
a maternidade com o trabalho de pesquisa. Então, na carreira acadêmica, esse foi o meu maior desafio. Se você gosta muito, continue naquilo, né? Quero ser cientista, então eu vou ser cientista, mas tem que ter uma paixão, tem que gostar muito, porque é desafiador, não é nada fácil.